Olá, me chamo Cecília, sou acadêmica do curso de Fisioterapia, sou bolsista CNPq e hoje vou apresentar um trabalho intitulado Desfecho de curto prazo em pacientes pós-Covid-19 que realizaram reabilitação cardiorrespiratória, um estudo de segmento. O trabalho foi realizado por mim e demais colaboradores sob a orientação da professora Andréia Lúcia Gonçalves da Silva. A Covid-19, então, é uma doença infecciosa causada pelo vírus SARS-CoV-2, capaz de provocar infecção que afeta múltiplos órgãos e sistemas. Essa doença pode impactar de forma leve e muito grave, podendo deixar diversas sequelas e sintomas persistentes, sendo caracterizado como Covid longa. A Covid longa é subdividida em dois grupos: o Covid pós-agudo, que são sintomas que duram mais de 3 semanas, e o Covid crônico, que são sintomas que permanecem após 12 semanas. O nosso objetivo, então, foi acompanhar a situação clínica dos pacientes com Covid-19 que frequentaram ou frequentam o laboratório de reabilitação cardiorrespiratória Laricária. Esse é um estudo de segmento, aprovado pelo CEP, e foi realizado no Laricária, na reabilitação cardiorrespiratória. Então, os critérios de inclusão desse estudo foram os pacientes de ambos os sexos, adulto, que realizaram ou ainda realizam reabilitação e atenderam as ligações. Foram selecionados 57 pacientes com diagnóstico clínico de Covid-19. O critério de exclusão, então, foram os pacientes que não atenderam essas ligações, havendo perda, então, de 8 pacientes no segmento. Após a seleção desses pacientes, então, a gente realizou 3 tentativas de ligações telefônicas para fazer o questionário sobre o levantamento da situação clínica desses pacientes. Se houve a hospitalização pela Covid-19, se houve a reinfecção por SARS-CoV-2, se ainda permanecem alguns sintomas, se houve troca ou uso de novos medicamentos, ou se desenvolveram alguma doença após a Covid-19 ou caso a gente teve contato com familiares, se houve o óbito desses pacientes. Após isso, então, esses dados foram inseridos no programa SPSS para análise dos resultados. E então foram 49 pacientes incluídos no estudo e a amostra foi estratificada em 2 grupos de acordo com o segmento. O primeiro grupo teve 11 pacientes que foram agrupados após um ano do segmento e o segundo grupo teve 2 anos de segmento com 39 pacientes. Então, o primeiro grupo teve uma idade média de 61,36 anos, com predominância de sexo masculino e MC média de 31,14, classificados em sobrepeso e obesidade. Já o segundo grupo teve uma idade média de 52,74 e predominância de sexo masculino também e MC média de 28,2. Então, nos sintomas persistentes, 7 pacientes ainda apresentavam sintomas, sendo eles como predominante a fadiga, e no segundo grupo também, 18 pacientes apresentaram sintomas persistentes e a fadiga prevalece também, com 13 pacientes relatando. No primeiro grupo, 3 pacientes desenvolveram uma nova doença após a Covid-19. E no segundo grupo, 7 pacientes desenvolveram doenças, sendo elas cardíacas e metabólicas. Na reinfecção, 3 pacientes apresentaram no primeiro grupo e 24 apresentaram a reinfecção no segundo grupo. A diferença dos 2 grupos foi apresentado um tamanho de efeito moderado. A gente já teve óbito apenas no segundo grupo, que foram 3. Então, aqui a gente traz um estudo que vem de acordo com os nossos achados, que mostra a fadiga como predominância dos sintomas persistentes. Então, os sujeitos acometidos pela Covid-19 que realizaram reabilitação no Laricari ainda apresentam sintomas persistentes após um ano. Com predominância da fadiga e dispneia, desenvolveram novas doenças 27% e 18% em 1 e 2 anos, respectivamente, sendo elas cardiovasculares mais frequentes e 3 óbitos foram decorrentes a outras comorbidades. Ressaltamos que a reinfecção foi mais frequente após 2 anos de segmento, com 47% desses pacientes, comparado a um ano, que foi 27%, e o efeito do tempo demonstrou ser moderado para a ocorrência da infecção. Esse é o nosso suporte de financiamento. Muito obrigada pela atenção.